Vamos ouvir agora, então, o presidente do Cifus-PESP, nosso amigo irmão Jabá. Boa tarde para todos. Tá todos me ouvindo aí? Estão me ouvindo, Duran? Então, é o seguinte, agradecer aí ao prefeito Duran, né, por essa oportunidade de falar com todos os prefeitos, saudar também o deputado Ed Thomas, Coronel Tadeu, o prefeito da minha cidade aí, o Sodário, que eu sou natural de Mirandópolis, estava por aí esses dias e vim para São Paulo agora. E, bom, companheiros, primeiramente, essa reunião aqui até nos traz aí várias lembranças de algumas lutas que nós já temos há décadas, principalmente de um hospital penitenciário em cada região que existe uma coordenadoria, né? Isso aí foi uma pauta já antiga dos sindicatos, que nós já sempre reivindicamos, do mesmo molde que tem aqui em São Paulo hoje. Aqui em São Paulo nós temos o antigo COC, que é o Hospital Central, porque os presos saem daí e vêm aqui para São Paulo. Então, se cada região tivesse um hospital penitenciário, se essa pauta tivesse sido atendida, nós já estaríamos com esse problema aí até solucionado. Então, essa luta ela tem que continuar, de ter no mínimo um hospital penitenciário, principalmente porque, né, todos nós recebemos muitas reclamações da população dos municípios quando vai atender um sentenciado. Então, quero ficar registrada essa luta nossa antiga. Também quero informar a todos que, né, nós aqui do Fórum Penitenciário hoje, o Cifus-PESP, o Sindasp e o Sindicop, nós estamos unidos desde o ano passado. Nós montamos o Fórum Penitenciário, da qual nós encaminhamos as pautas das categorias. E na sexta-feira nós protocolizamos uma ação civil pública contra o Estado de São Paulo, mais uma delas. Tivemos várias derrotas, com várias manobras judiciais também, onde uma ação que nós havíamos ganho, principalmente os EPIs, né, o presidente do TJ, ele atravessou, ele tem esse poder, é claro, mas foi estranho porque foi caçada a nossa liminar que obrigava o Estado a dar o EPI para os servidores, né, e inclusive multava o Estado R$100 mil por dia. E essa liminar foi cassada à 00:30 de um sábado, e logo após a cassação já tinha um texto pronto no site do TJ. Então, aí, né, depois de muita luta, conseguimos aí um caminho junto ao TRT. O TRT, o Tribunal Regional do Trabalho, ele pode encaminhar as pautas também de condições de trabalho, porque nós somos servidores públicos. Então, já protocolizamos essa ação em conjunto, né, com o Sindicop e com o Sindasp, exigindo os EPIs e os testes rápidos. Agora também eu quero salientar uma situação que a gente até publicou um texto no nosso site na sexta-feira contra a questão, uma coisa que eu acho que deve ficar claro. Por mais que existe a omissão do Estado em fornecer EPI, existe a omissão do Estado em várias situações, mas uma coisa que nós temos que deixar claro, que hoje, como já está claro também para a categoria, que eu participo de mais de 500 grupos de WhatsApp da categoria, de várias regiões, então nós temos consciência que hoje o servidor penitenciário, ele mora num município e ele, tanto é que o número, que a gente for ver a questão dos números, o número entre os servidores é maior do que entre sentenciados. É claro, uma vez esse vírus no meio da população prisional, ele vai aumentar drasticamente. Porque se a gente for falar do passado, houve vários erros, principalmente o carnaval. Acho que não tinha que ter tido carnaval no Brasil, e teve o carnaval já, mas os casos começaram a acontecer, né, o primeiro caso que a gente tem relatado no início logo depois de anunciar a quarentena e tudo dentro do sistema prisional. Então, deixar claro para não falar, agora sim, depois de instalado sim o Covid dentro do presídio, né, e com sentenciados também, e aí sim, se não tiver a proteção adequada, aí sim os servidores que lá trabalham, como também todos os trabalhadores da segurança pública e da saúde, podem trazer, né, para a sociedade, para a sua casa, para a sua família. Então, para não restar dúvida, porque eu tenho recebido reclamação na categoria, inclusive de preconceitos, e qual, né, a infeliz colocação do prefeito de Aramantina, que a culpa é dos presídios, né, e a culpa, tanto é que esse momento agora não é um momento de buscar culpados, é um momento de união e nós temos que buscar soluções. Então, eu acho covarde falar que a culpa é dos servidores penitenciários, e até muitos deles me
me relatando até de discriminação naquela cidade que ele vive. Uma vez que, lembrando, o servidor ele mora no município, ele ajuda aquele município também a se desenvolver, né? Os presídios também, a mão de obra dos presos, várias cidades utilizam, por ser uma mão de obra muito mais barata. Então, é o momento que, nesse momento, nós temos que pensar em realmente salvar vidas, seja, né, dos servidores e também dos sentenciados. Uma dos nossos encaminhamentos para essa reunião, concordo com o Duran, desde da fala dele, mas nós temos a penitenciária de Caiuá, que foi inaugurada, que era a CDP, agora ela já é penitenciária, que ela não está tão lotada. Então, deveria sim, em vez de uma ala, Duran, eu concordo, porque o RDD, ele também o RDD, ele tem a questão judicial. De repente, pode ter um preso que cometeu falta e ele foi condenado agora na justiça, ele vai ter que ir para o RDD. Tudo bem que tem várias alas lá, mas uma unidade específica para isso, que seria, eu acho que Caiuá, ou alguma unidade, o Medina, um coordenador que recebe bastante gente aí, a gente tem um diálogo com ele, em cada região das 5 coordenadorias que nós temos no estado de São Paulo, deveria ter um hospital próprio para isso. É claro, lembrando, né, para isso acontecer, terá que ter um esforço conjunto, tanto também com o apoio dos prefeitos, porque nós também vamos precisar de mão de obra especializada. Lembrando, nós temos um concurso aberto da categoria da área meio, onde tem técnico de enfermagem, pessoal da saúde, que poderia ser chamado, ser convocado. Né? Inclusive, a gente questiona que o governador travou tanto a convocação dos agentes penitenciários, atuais policiais penais, e a EVPs também, que poderia muito bem também fazer uma convocação agora, uma vez que já temos, na última reunião com o secretário, já temos mais de 2.000 servidores afastados, né, por conta do grupo de risco. E ele aumenta com o caso também dos servidores afastados por conta do Covid, e também se junta aos servidores afastados pelas nossas doenças ocupacionais. Então, nós temos e se juntando ao déficit de servidores, isso nós vemos unidades igual a Junqueirópolis, que tem vários casos, e tem muitos servidores afastados e que afeta o andamento daquela unidade. Então, a proposta quanto a um hospital de contenção, uma penitenciária exclusiva de contenção, os prefeitos devem ter conhecimento daquela CIB 62, né, onde o Estado, a unidade contrata a mão de obra junto com a prefeitura para unidades que não têm a equipe médica, que também falta na maioria das unidades de São Paulo. Então, essa proposta, concordo com essa carta, com esse termo. Eu acho que todas as autoridades devem ser notificadas sim, principalmente porque também exige, os testes também podem ser adquiridos tanto pelo governo federal como pelo governo estadual também. Então, acho que ambos têm responsabilidade nesse sentido. Então, é muito bom ter aqui um deputado estadual e ter também um deputado federal para encaminhar essas demandas. A questão dos EPIs, a gente está sempre questionando, como o Coronel Tadeu disse, a qualidade do EPI. O sistema prisional, ele é uma discussão que nunca deveria faltar, como no hospital, faltar EPI também no sistema prisional. Inclusive EPIs próprios. Eu tenho recebido aqui denúncias, inclusive dessas máscaras que estão sendo feitas pela FUNAP, e inclusive o Estado compra da FUNAP, né, o que nós sabemos do valor, 80 centavos cada máscara, e essa máscara é finíssima, já tem chegado, algumas vão chegar nas minhas mãos, se tivesse aqui agora, mostraria para os senhores, que não é nenhum TNT, não sei o que é aquele material que eles estão usando, que ela é muito fina. E no ambiente prisional, não é adequado usar esse tipo de máscara. Né? No sistema prisional, o que a gente quer é que seja a N95. Nem a máscara. A gente sabe do esforço, porque nós atuamos aqui, os sindicatos, de várias formas. Nós atuamos na base, atuamos cobrando o governo. A gente sabe que existe um esforço tremendo de cada diretor de cada região, com um esforço próprio, assim também como cada prefeito também atua, independente da situação do governador ou do presidente. Então, existe um esforço, só que precisa de dinheiro. Né? E o que está sendo feito, tem unidades aí que o pessoal está fazendo a máscara de pano, pagou aí 3 máscaras de pano, que também tem o tempo de uso de cada máscara, né? O álcool gel, a luva, e agora todos lembraram bem da situação do servidor, né, do policial penal, quando ele vai a uma escolta, ou então ali do motorista que dirige o bonde, porque teria que ser um outro equipamento, e também não tem. Então, é por isso que, como está aumentando os casos,
é necessário rever, tanto é que nós estamos apostando agora nessa ação judicial, ação civil pública, né, pelo TRT, para que haja uma conscientização, porque a SAP ela vai lá falar que existe um plano, como o tema aqui da reunião, um plano de contingência, que na verdade esse plano de contingência na verdade só existe, né, para a SAP e quando alguma autoridade pede, né? Na prática a gente não viu isso acontecer, tanto é, né, o secretário afirmou para nós que as transferências seriam só emergenciais, mas no final de semana mesmo houve várias e inúmeras transferências, né? Para lembrar, eu tenho um caso aqui no servidor que quando ele me relatou que ele estava com Covid, ele tinha ido no final de semana antes, justamente para a penitenciária de Dracena, para Junqueirópolis, onde depois causou esse boom, né, e também levando preso de São Paulo, né, para o interior. E depois veio, na sequência, vários casos em Junqueirópolis, em Dracena. Esse servidor, quando chegou aqui em São Paulo, ele teve os sintomas e depois foi tratamento e foi diagnosticado com Covid. Então tem que se parar. Nós entramos com uma ação judicial, o Ministério Público também aí da região entrou também, recomendou para não fazer as transferências. Inclusive hoje, mesmo como policial penal, mesmo os presos que cometem falta nos presídios, uma das opiniões conversando com vários colegas de trabalho, esse preso poderia ficar muito bem por 30 dias no pavilhão disciplinar da unidade, para evitar essa remoção, porque uma remoção de um preso, por mais que a ordem judicial, para o RDD, para a P1 de Venceslau, para a P2 de Venceslau, ele vai acarretar no quê? Uma equipe que vai ter que se, né, de policiais, aí no interior não tem um AIVP que faz escolta, vai a polícia militar, vai o policial penal, vai o motorista, vai ser preso até a unidade. Então, porque agora nós estamos vivendo, não é a questão de querer, né, vamos falar assim, no linguajar claro, passar pano para o preso, né, porque existe, cada cadeia tem o seu pavilhão disciplinar. Então, cada pavilhão pode abrigar ali, pelo menos por 30 dias, esse preso ali na sua unidade, depois que ele cometeu uma falta, né? E aí sim, né, esperando, lógico, que essa situação do Covid se regularize, que venha uma vacina, que venha um tratamento, mas nós sabemos que isso ainda está longe de acontecer. Então, eu creio que as transferências, né, nós temos as ações judiciais que ainda não foram julgados os méritos, estão correndo, perdemos somente, nós tínhamos ganho essa liminar aqui em São Paulo, mas também em outra manobra foi caçada a liminar, e aí estamos na dependência de julgar o mérito, uma vez que a SAP continua fazendo as transferências. Então, eu não sei também como cada prefeito aí está com o seu jurídico nesse sentido, de não receber esses presos também, né? Poderia se pensar numa ação judicial pelos prefeitos para acabar com esse trânsito, uma vez que não está tendo fórum, não está tendo julgamentos, né? Se caso for ocorrer, ainda não foi liberado pelo TJ, mas vai ser virtualmente. Então nós temos que pensar nessa situação também. Então, para nós aqui, cada dia que passa, aí tá, todo dia, nós tivemos um boom. Em uma semana, duplicaram os casos no nosso meio, no meio da população carcerária também. Então, é necessário frisar essas situações. Então, lógico, aumentar também, acho que as campanhas, né, falo com os prefeitos também, em parcerias com cada unidade da nossa unidade, com o seu pessoal da saúde, fazer as campanhas junto também às penitenciárias, levar o seu pessoal da saúde também, entrar em contato com o diretor da cada unidade prisional. Eu sei que muitos aí conversam assim, com os diretores, nesse momento agora, como eu disse, é um momento de união, e de saber como o município também pode atuar ali dentro, por mais que não é alçada no município, é estadual, mas pensando num todo, como que eles possam atuar também para ajudar ali dentro das unidades. Como o Sodário disse, que lá em Mirandópolis, eles estão fazendo doação de máscara para as penitenciárias, né? Para os hospitais, e também que possam também, os prefeitos também eu creio que todos têm também uma coletividade aí com os diretores gerais, e salientar muito bem essa situação, que nós não somos inimigos de ninguém, né? O sistema prisional, ao contrário, ele carece ser ouvido, né? Eu já estou aqui falando já há quase 15 minutos, mas a gente carece disso e unir forças nesse sentido, né? E a gente está à disposição aqui para construir essa carta, lógico, colocar para todas as unidades prisionais, para todas as autoridades, que é necessário sim um esforço conjunto para a testagem, né? É lógico que essa política é uma política pública para todos os municípios também, então as autoridades que possam enviar as verbas para adquirir esse teste, que o momento agora é de fazer uma testagem e realmente descobrir quem que é o assintomático, porque esse é o problema, né? Nós temos, citando aí os casos da região oeste, nós temos o caso, Junqueirópolis, Triunfo Paulista, Dracena,
teve somente 2 casos até agora, mas muitos trabalhadores de Tupi Paulista moram em Dracena. Então, nós precisamos urgentemente de fazer a testagem. Essa ação judicial nossa do TRT, vamos ver se essa semana já tem alguma decisão liminar, mas a gente sabe também que mesmo que o juiz condenar o Estado a fornecer o EPI, vai levar tempo também. O próprio juiz vai dar um tempo para o Estado adquirir. Lembrando que tem 4 milhões de testes para chegar em São Paulo, que foram comprados, né, pelo governo do Estado de São Paulo. Então, que uma parte desses testes sejam destinados aos municípios. E eu fico muito feliz, né, finalizando a minha fala aqui, feliz por essa iniciativa, feliz também por saber que existe, né, principalmente na região oeste, aí, já um entendimento, até um contato maior com a coordenadoria e alguns trabalhos que têm sido feitos, inclusive de algumas unidades fazer a testagem de servidores. Então, companheiros, muito obrigado pela oportunidade, estamos aqui até o final da reunião e vamos dar um encaminhamento e estamos aqui para colaborar com todos. Obrigado. Obrigado, Jabá.